We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joy. Veja, Esaú e Jacó. Ora, Esaú era um rapaz 2 vezes melhor que Jacó. Seguro, ele era. Mas Jacó tinha uma coisa, ele tinha a paga pela recompensa. Ele viu o direito de primogenitura e teve isso como a maior coisa da terra. E hoje tentamos levar em conta ou ir à igreja, ou ouvir o doutor fulano, ou o irmão Beltrano falar, ou fazer coisas assim, ou unir-se a uma ótima igreja com um bom grupo ativo, um bom reavivamento. Nós chamamos isso de fazer alguma coisa boa. Não é isso. Deus olha para o coração, e o coração de Jacó não importava o que acontecesse. Para ele, tinha um propósito sólido. Esse era conseguir aquele direito de primogenitura. Aí está o crente verdadeiro hoje. Deixe o mundo chamá-lo de qualquer coisa que queiram. Deixe dizerem que você é fanático se quiserem. Chamaram Jesus de Beelzebu. Quanto mais chamarão a vós, ele disse. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Você vê? Agora, o que é o selo de Deus, então? Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo. O quê? Efésios 4:30. Você que está anotando. Não entristeçais o Espírito Santo. Agora sei que alguns deles dizem que é isto ou aquilo mais, mas não importa. A Bíblia disse, seja a palavra de cada homem mentira e a minha verdade. Alguns dizem, guardar dias é a marca, e alguns dizem, fazer isto é a marca, e alguns dizem, ser testemunha disto é a marca. Mas a Bíblia disse, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Por quanto tempo? Até o dia da vossa redenção. Como se pode fazer isso? Poderia Deus errar? Poderia Ele dar a um homem o Espírito Santo e Ele, sendo infinito, que conhece do princípio ao fim, daria a um homem o Espírito Santo e prometer-lhe vida eterna e então voltaria atrás, o tiraria dele? Isso o tornaria finito, como eu e você, sujeitos a erros. Mas graças a Deus que nosso Pai Celestial não erra. Certamente, Ele não pode errar. Desde o princípio Ele era infinito e Ele será no fim. Ele não pode errar. Ele é perfeito. Note, agora vou voltar para Hebreus de novo. Agora, sede vós, pois, perfeitos. Agora vou pular, agora e irei a Apocalipse. E fez que a todos, e grandes, velhos, jovens, varão e varoa, servos e livres, lhes seja posto um sinal na sua testa e na sua mão. E ele enganou a todos, exceto aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro.
Ele enganou a todos, a terra toda, as seitas religiosas. Ele recebeu o cristão fingido. Ele enganou o membro da igreja. Ele enganou o homem de moral. Ele enganou o homem bom. Ele enganou o pregador fictício. Ele enganou o cristão fictício. Ele enganou a todos com sua grande propaganda, dizendo: somos todos uma grande igreja e devemos todos nos unir e ter as coisas do mundo e da igreja e do Estado unidas. Que nós resolveremos todas as guerras para sempre. Milhares de mães, milhões delas dirão: esse é o negócio que queremos. Observe de onde vem, irmã. Observe onde está a formação disso. E ele enganou a todos cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora você está pronto? Aqui está. É uma cartucheira de cano duplo e carregada com chumbo grosso. Ouça isso agora. Ele enganou a todos cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. A partir da ocasião que se uniram à igreja? A partir da ocasião do reavivamento? Seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro quando se tornaram membros da igreja? Não. Nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Amém. É isso o que faz. Você entende? Deixou-se isso passar despercebido por centenas de anos entre os mestres. Mas, olhe, o nome do cristão não foi escrito no livro da vida do Cordeiro quando ele veio ao altar. A Bíblia disse: o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro desde lá da fundação do mundo. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. E todos que vêm, eu lhes darei vida eterna e os ressuscitarei nos últimos dias. De que estamos amedrontados? Ouçam-me, um irmão cansado. A Bíblia disse que Jesus era o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Note, que coisa! Como isto queima seu coração! Como isto lhe dá esperança! Bem antes da fundação do mundo, quando Satanás perverteu o mal, Deus, sendo infinito, olhou através da sequência do tempo e viu o fim. Presciência! Se ele não conhece todas as coisas, você limitou a Deus. Você o tornou finito, como você e eu. Mas Deus é ilimitado. O poder de Deus, o conhecimento de Deus, tudo. Ele é o onipotente. Bem antes da fundação do mundo, quando Satanás fez o mal, porque Satanás tinha em mente o que ia fazer, e Deus viu como ele poderia neutralizar isso. Amém! A Bíblia disse: no princípio era o Verbo, São João 1, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, quando o tempo começou, era a eternidade antes disso. Isto de que estamos falando é em tempo. Eternidade é como um panorama, nunca termina. É um círculo continuando para sempre, para sempre, para sempre. É uma roda sem fim que nunca para ou nunca tem fim. Mas Satanás pôs uma interrupção ali e veio aqui e teria estragado a coisa toda. Mas Deus viu onde haveria um espaço de tempo. E sendo o grande ser infinito de princípio a princípio, ele olhou para baixo e ele era no princípio a palavra. Agora, uma palavra é um pensamento expressado. Deus começou a pensar quando ele começou a ver cada ser humano que veio à Terra, e cada pássaro, e cada pulga, e cada mosca. Aleluia! Esse é o Deus infinito, todo-poderoso, eterno, sempre presente. É a esse que servimos esta manhã. Bem no princípio, e ele viu que havia algumas pessoas que iam desejar ser salvas, algumas pessoas que iam querer ser salvas, algumas pessoas que serão leais em seu coração.
Elas queriam ser salvas, então ele tem que fazer os preparativos para a salvação delas. Isso mesmo, ou nunca serão salvas. E ele sabe que qualquer coisa imperfeita não pode entrar no céu, de forma que ele tem que abrir um caminho de perfeição para elas. Amém, você vê isso? Então, lá no passado, ele disse, eu mesmo descerei ao mundo e me revestirei de carne humana e pagarei a pena que se requer aqui e tomarei o lugar e eu os tornarei perfeitos porque eu os trarei em mim e eu sou perfeito. Então, quando Jesus disse, sede vós, pois perfeitos, como os que são, Deus é perfeito. Então aqui estava este corpo lacerado que foi açoitado e moído por causa do pecado, e todo o pecado que o mundo já teve ou ainda teria foi colocado sobre ele. E ele é o corpo que Jeová ressuscitou lá no último dia, no terceiro dia após a sua morte. E se estamos nesse corpo, somos tão perfeitos quanto é o corpo. Amém! Aí está. Como se entra no corpo? Como se entra nele? A Bíblia diz em Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não lhes importa o que o mundo diz ou o que mais ninguém diga, ou ainda o que a família deles diga. Eles andam no Espírito de Deus, em amor perfeito, divino. Você vê isso? Como se entra nele? Por se unir à igreja? Por dar um aperto de mão? Pelo batismo em água? Não, Senhor. O capítulo 12 de 1 Coríntios disse, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, e nos tornamos membros desse corpo. E então não é o que fiz, o que sou, quem era ou nada disso. É o que Deus fez por mim em Cristo, e somos aperfeiçoados com o nosso sacrifício. Ele não erra. Ele não traria você se você não tivesse valor. Ele conhece o seu coração. Isso mesmo. Ele conhece o que você é. Ele conhece os seus motivos. Ele conhece o que você é. Há armadilhas no percurso da estrada, sem dúvida, que o diabo fará que você tropece. E você diz, não tive a intenção de fazer isso. Deus, tu sabes, você ainda é perfeito, porque há um sangue perfeito que é oferecido por você a cada dia. E um sacrifício sangrento dependurado ante o trono do Deus Todo-Poderoso. É isso mesmo. Agora, como você entrou aí? Deus, por presciência. Agora, Deus disse que Jesus... Agora, ponham-se a pensar. Abram o coração. Olhe, a Bíblia disse, Jesus era o Cordeiro que foi morto desde a... Onde? Fundação do mundo. Ele foi morto. Por quê? O Deus Pai, quando ele olhou para baixo e viu como Jesus não chegou a vir para ter uma morte acidental. Ele não chegou a vir dizer, bem, talvez alguém terá pena quando vir a maneira como eu morri, tudo mais. Não, não. Deus não cuida dos seus assuntos assim. Deus cuida de seus assuntos de modo perfeito. É isso mesmo. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Essa era a maneira que ele podia predizer. Ele sabe exatamente o que ele não quer que alguns se percam. Ele não quer, mas se ele é infinito, ele sabe quem perecerá e quem não. Portanto, você pode ficar descansado que, se você recebeu a Deus e foi enchido do Espírito Santo, você está ancorado até o seu destino eterno, corretamente. Veja, ele conhece de antemão. Agora observe, a Bíblia disse que Jesus, o Cordeiro, foi morto ainda antes da fundação do mundo ser feita. Oh, eu sei que eu ajo de modo engraçado aqui em cima, mas eu me sinto muito bem. Olhe, o quê? Jesus foi morto antes do mundo até mesmo estar com o primeiro grão de terra. Jesus já estava morto. Por quê? Porque Deus aqui está. Entenda, Deus, por presciência, quando ele era a palavra no princípio, ele teve um pensamento. Agora era só um pensamento.
Então, quando ele falou e disse que seria, Jesus foi morto no mesmo minuto que Deus falou a palavra. Então, o que aconteceu? 4.000 anos mais tarde, ele veio e pagou o preço do que Deus já tinha feito neste tempo pela sua palavra. Ele tinha que vir. Todos os diabos do inferno não poderiam evitar que ele viesse. Deus já havia falado. Now, believer, have you got your joy shoes on? Listen to this. If you are a Christian, if you are truly a God's child, the Bible said. Agora, crente, você está pronto para pular de gozo? Ouça isso. Se você é cristão, se você verdadeiramente é um filho de Deus, a Bíblia disse, não é nada de, pregador, é a Bíblia. It said, your names. Ela disse, seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Oh, my. The same Oh, que coisa! Ao mesmo tempo que Deus disse que Cristo seria morto, ele escreveu o seu nome com o dele. Aleluia! Aí está. Your name was written in O seu nome foi escrito em... Ele disse, e ele enganou a todos, grandes, pequenos. Tantos eram membros de igreja cristãos fingidos. Ele enganou a todos, cujos nomes não estavam escritos. Não no livro da igreja, mas no livro da vida do Cordeiro. Quando? Antes da fundação do mundo. Deus escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro pela sua palavra falada e enviou Cristo o sacrifício para comprar, para redimir aquele mesmo grupo que ele havia escrito seus nomes no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Now, those who he has called, he has justified. Agora, aos que chamou, justificou. Ele os chamou antes da fundação do mundo. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, já glorificou. O mesmo Deus, o qual, antes da fundação do mundo, chamou o seu nome e o escreveu no livro da vida do Cordeiro, no livro desde a fundação do mundo, já fez um lugar na glória para você. E quando este tabernáculo terrestre se dissolver, já temos um nos esperando lá na glória. Aí está. Esse é o Evangelho. Estamos preocupados com o quê? Porque caminhamos com essa aparência de, ora, será? Levantai as vossas cabeças. A Bíblia disse, tornai a levantar os joelhos desconjuntados e que as mãos se levantem, as quais uma vez estavam cansadas. E aquele que está cansado, diga, estou forte. Amém. Pois o Evangelho é entregue, é boas novas. E essa manhã, o Espírito Santo, através da palavra, está lhe trazendo as boas novas de que, desde antes da fundação do mundo, Deus escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Todos os diabos do inferno não conseguiriam apagá-lo daí. A palavra de Deus já disse isso. É certeza acontecer, o tanto quanto Deus escreveu isso lá antes da fundação do mundo. Amém. Quão glorioso é o nosso Pai Celestial em seu amor e misericórdia infinitos, em fazer isso por nós. Disse, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Como pode você ser, considerando que não é a minha perfeição, não é a sua perfeição, é a perfeição dele, da sua palavra, que ele o escolheu e você não o escolheu. E ele o trouxe em Cristo e você está seguro com Jesus Cristo e tão perfeito quanto Cristo era diante de Deus. Pois você não está em pé por si próprio, você está em pé nele com uma coisa. Creio em Deus. Amém. Oh, eu o amo. Oh, que coisa. Do outro lado do Éden. Amém. Que ocasião maravilhosa será algum dia quando você olhar para trás e disser, por que temi? Veja o gozo que deixei de ter. Rapaz, moça, esta manhã, ou você, senhor ou senhora, que nunca foi cristão,
Deus continuamente bate no seu coração. Oh, sim, é possível que você venha no fim do caminho, mas não terá gozo, não haverá estrelas em sua volta para brilharem. Não quero me encontrar assim. Quero ouvi-lo dizer, bem está, meu bom e fiel servo. Quero mostrar-lhe minha gratidão. A minha coitada pequena esposa de cabelo grisalho, como eu gostaria de lhe fazer alguma coisa que eu saiba que ela goste, porque eu a amo e sei que ela me ama. E se eu faria isso pela minha esposa em amor humano, o que devo fazer ao saber que Deus, pela graça antes da fundação do mundo, me viu, um pobre pequeno pecador titubeante, e ia para o inferno e não podia evitar isso? E ele antes me ordenou e pôs meu nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Oh, eu o amo. De jeito nenhum há como alguma vez dizer. Não é para menos que a Bíblia disse, o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. Oh, que coisa! Quão glorioso é Deus! Você não quer confiar nele se estiver cansado e anda agitado? Que vergonha vocês, cristãos que se chamam de cristãos e vão por aí a fraquejar. Bem, não sei não. E se eu vou à igreja, que desculpa fraquinha você dá. Deixe-me dizer a vocês, levantem a cabeça, endireitem o peito. Oh, que coisa. Oh, use a fé. A fé é que manda. É isso mesmo. A fé tem pelo no peito. Irmão, estou querendo dizer que ela tem músculos grandes. Quando ela fala, todas as preocupações caem de um lado para o outro. O diabo diz, agora, você não vai conseguir. Você não consegue fazer isso. Você tem vergonha de testificar. A fé se levanta e diz, cale-se, eu estou com a palavra. Amém. Claro. A fé toma a iniciativa. É isso que precisamos hoje para cada peregrino na terra. Endireitem a cabeça. A Bíblia disse, Davi disse, quando eu temi, eu andei eu confiei nele. Quando temi, então eu confiei nele. Quando quer que chegasse a temer até mesmo a morte, as sombras, quando Paulo veio, ele disse, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Irmão, a vida de grandes homens nos faz lembrar que podemos tornar nossas vidas sublimes e, ao partirmos, deixar para trás pegadas na areia do tempo. Algum dia, sentado lá nos outeiros celestiais da glória, onde o sol nunca se porá naquela cidade, onde os santos já bradam, aqueles velhos heróis da fé, olhando para aqueles lugares além e vendo nossa senda feita de glória. Quero me sentar com eles e ver que levantei a cabeça e confiei em Deus e continuei andando em tempo de tempestade. Oh, que coisa! Oremos. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos esta manhã por Jesus. Nós te agradecemos pela perfeição do Evangelho, pelo aperfeiçoamento e pela eterna soberania da eterna palavra falada de Deus. E conforme a sua palavra, Ele nos chamou e nos escolheu nele antes da fundação do mundo e escreveu os nossos nomes antes da fundação do mundo. Quando Deus fala uma palavra, tem que acontecer. Simplesmente tem que acontecer. E tu falaste os nossos nomes quando tu falaste o nome dele. Tu nos escolheste com ele antes do mundo começar. Por isso, não há nada que podemos dizer que poderíamos fazer, Senhor. Não está na raça humana. Não há nada de que possamos basofiar ou fanfarronar. A única coisa que dizemos é, Deus, obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Vendo que éramos estranhos, mas agora tu tens nos aperfeiçoado com aquele perfeito sacrifício, onde nos encontramos, ó Deus. Encontramos-nos nele hoje à medida que continuamos. Agradecendo-te, Pai, por estas coisas. Pedimos que, se houver alguém aqui hoje, Senhor, que não esteja nessa condição, que neste momento tomem sua decisão única e eterna e final, antes de fazerdes a tua última e final chamada no coração deles. Rogamos que tu concedas isso através do nome de Cristo. E enquanto estamos de cabeça inclinada, eu queria saber se há uma pessoa assim aqui esta manhã, que na verdade esteja na virgem adormecida. Você nunca acordou para reconhecer que você tem que salvar almas. Você tem que fazer alguma coisa?
E você quer que Deus se lembre de você como Salvador de alma. Você quer ser um que vá tentar fazer que almas sejam salvas? Você gostaria de levantar a mão, dizer, Deus, lembra-te de mim. Deus o abençoe. Isso é bom. Muito bem. Há uma pessoa assim aqui esta manhã que jamais chegou a aceitar a Cristo como Salvador em tempo algum, mas esta manhã quer tomar essa decisão final e eternal? Como você vê o sol se pôr no além, e você sabe que faltam só mais alguns dias e não estaremos mais aqui. Você sabe disso. Mas você quer entrar no reino de Deus. Você quer que Deus o receba. E você crê que Ele faz isso, e você levantará a sua mão com esse propósito esta manhã, que você crê que Cristo agora o aceita como seu filho. Deus o abençoe. E Deus o abençoe. Alguém mais? Você quer aceitá-lo como seu Salvador pessoal hoje? Você quer levantar a mão e dizer, de hoje em diante agora servirei a Deus de todo o meu coração. Eu creio. Quero ser lembrado. A vida toda algo tem batido no meu coração, e batido no meu coração, e o tenho rejeitado. E receio que esta seja a vez errada de rejeitá-lo agora. E por isso, esta manhã, Deus, pela graça, me movo e levanto a mão dizendo, sê misericordioso para comigo, pecador. Haveria outra pessoa? Deus o abençoe. E a abençoe, garotinha. Também vejo a sua mão, filhinha. Muito bem. Mais alguém? Você gostaria de levantar a mão dizendo, lembre-se de mim? Há algum desviado? E diga, oh, irmão Branham, sou cristão, mas uma vergonha. Constantemente me desvio e faço o que é errado. E eu amo a Deus. Deus me aceitou pela graça. Sei que sou filho dele. Mas nunca fui ativo, nunca fiz a obra do Senhor. De algum modo vou à deriva, e venho e saio, e venho e saio. Mas alguma coisa continua a me segurar em meu coração. Tenho vergonha do meu testemunho. Teria vergonha de me encontrar com Deus esta manhã. Nenhuma alma ou nada. Eu quero que Deus me traga de volta e me abrace junto ao seu lado sangrento e me dê chicotada que mereço e deixa-me ser um cristão verdadeiro de hoje em diante. Eu levantarei a minha mão para Deus. É isso que eu quero que tu faças, Deus. Deus a abençoe, senhora. Deus abençoe você. Isso. Agora Deus vê o seu coração. E muitos de vocês que levantaram sua mão, eu os conheço. Conheço sua vida inconstante. Enquanto você está, o resto dos cristãos está orando. Conheço sua condição de inconstante. Conheço o seu desviar. Quanto mais Deus os conhece, se eu os conhecia, vejo vocês virem ao altar, tentarem começar e voltam. Tentam começar e voltam. Não faz muito tempo. I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh,